Tudo bem? Bom, vamos para um pouquinho do que existe dentro da nutrologia. Veja só, a nutrologia ela tem várias zonas de especialidades. Não pense que todo nutrólogo trata igual. Não é assim. Tá? Então fala assim, por que eu fui no nutrólogo, ele me prescreveu um hormônio X e você não me prescreveu o hormônio? Porque eu procuro, por exemplo, tentar fazer o corpo produzir o hormônio e não ficar te dando aquilo e não dar oportunidade para o teu corpo fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Veja, cada um tem uma crença, tá? Aí envolve uma coisa muito pessoal, mas eu acredito que Deus fez você de forma perfeita. Então, eu acredito muito nisso, e por acreditar nisso, eu tento dar uma chance para o teu corpo produzir. Tá? E quando a gente fala em doença, três reações químicas geram a maior parte das doenças, que é a inflamação, glicação e oxidação. Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre a inflamação. A inflamação, ela tem uma resposta, ela é uma resposta protetora, é uma coisa que é difícil você impedir. Você inflama na alimentação, você inflama por tudo que você ingere, você inflama quando passa um creme no corpo, tá? E essa resposta biológica, ela age por substâncias que são inflamatórias. No começo, uma inflamação, ela ajuda sim no processo de cicatrização e defesa do corpo. Então nós não temos que falar assim, a pessoa tem que ficar desinflamada por completo. Não existe isso. Não existe isso, tá? A pessoa, ela tem sim um grau de inflamação que a gente precisa não deixar que essa inflamação chegue ao excesso. Então, ela vai agir por substâncias como se fossem alguma espécie vou usar um termo, tá, que não é o correto, mas é uma espécie de hormônio. Pensa no hormônio. Algumas vezes de ação local, outras vezes de ação generalizada. Por exemplo, você ouve muito pouco falar que uma pessoa faleceu numa cirurgia por erro de técnica cirúrgica. Hoje, grande parte dos cirurgiões, a formação brasileira é uma formação boa. Então o que leva uma pessoa a morrer numa cirurgia, às vezes uma cirurgia simples? A reação inflamatória que acontece depois é uma das grandes causas de óbito em cirurgia. Não é a única, é uma das grandes causas. Então, desinflamar o corpo, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Poxa, deixa eu passar no nutrólogo, vou ver tudo o que precisa do meu corpo, vou repor o que precisa e vou diminuir minha inflamação. Isso é muito importante. E as inflamações, elas são sistêmicas. A inflamação ela vai agir de uma forma em todo o seu corpo. Então ela influencia na imunomodulação. Em um período ela é boa para você melhorar o sistema imune, em excesso ela deprime o sistema imune. A inflamação ela atua em relação às células cancerígenas, porque as células cancerígenas elas liberam moduladores inflamatórios. Por que elas liberam isso? Tá? E aí é uma coisa que se acredita é que muitas vezes para melhorar o fluxo de sangue que vai nutrir essas células cancerígenas. É uma forma delas perpetuarem a espécie dessas células. Tá? E, e a inflamação sistêmica, como eu escrevi aqui, ela inibe a utilização de nutrientes e promove o catabolismo, ou seja, a quebra, a degradação do músculo e a degradação da estrutura do corpo, quebra de tecidos do corpo. Nesse caso, nós usamos como conduta em células cancerígenas suplementação oral. Às vezes usamos leucina, porque a leucina ela dá um derivado que é o hidroximetilbutirato. E se você tem um tumor que se nutre, por exemplo, alguns tipos de tumores são assim, se nutrem do lactato do sangue, o lactato para entrar nessa célula e nutrir essa célula, ele vai passar por um receptor chamado MCT. E o hidroximetilbutirato, que vem da leucina, ele gruda nesse receptor e impede que essa célula cancerígena venha se nutrir. Utilizamos o ômega 3,
alguns casos, a arginina e nucleotídeos, tá? Isso para que a gente possa diminuir esse processo inflamatório e tratar. Doenças inflamatórias intestinais, que estão muito comuns hoje no dia a dia. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma dorzinha abdominal, vou em tudo quanto é médico, fiz colono, fiz um monte de coisa, dá tudo normal. Tem que investigar a doença inflamatória intestinal e muitos médicos às vezes não pensam nisso. Aí, às vezes, a gente tem que usar corticoide. Eu evito muito corticoide, evito ao máximo possível, porque ele diminui muito o processo inflamatório, às vezes abaixo do nível que ele deveria. Às vezes a gente utiliza imunossupressores como azatioprina, ciclosporina, usa aminosalicinatos, salicilatos, que são a sulfasalazina, a mesalazina, e agentes biológicos, TNF-alfa, terapias nutrológicas. Aí entra a alimentação. É muito legal que eu tenho muitos relatos bons de pacientes que apenas nesse começo da doença inflamatória intestinal, aqui eu começo tratando a disbiose, eles falam assim, nossa, doutor, eu tinha uma dorzinha abdominal que eu nunca não comentei, né? Às vezes me dava umas diarreias, coisas assim, mas logo que eu comecei o tratamento contigo, melhorou. Por que será? É porque eu sempre começo aí por essa parte. No fígado pode gerar toxicidade e a própria toxicidade do fígado pode levar a isso. E o fígado ele fica com toxicidade às vezes pelo excesso de frutose, que tem receptores GLUT5 do fígado que fazem a absorção dessa frutose, ou às vezes metais pesados. Pode levar a sarcopenia, a inflamação sistêmica, que é perda muscular. Então você vê aquele idoso mais frágil, ou se você fala assim, nossa, tem uma estrutura muito magra. Você tem uma estrutura muito magra, toma cuidado, você tem risco de sarcopenia no futuro. E aí você vai para Deus me livre, né? Mas você acabou caindo num leito de UTI, você vai perder muito músculo. E aí esse processo inflamatório que tem, ele faz você perder muito músculo. Sua qualidade de vida vai ficar comprometida. No cérebro, ele gera uma coisa que a gente chama de anorexia, que é a perda da vontade de comer. A pessoa passa a não comer, ela não sente fome. Isso também é um fator. E num trauma, quando você tem um acidente, por exemplo, você fica mais de 10 dias na UTI, uma perda mais de 10% do peso, quando você tem um IMC menor que 18%, um PCR aí acima desses valores, uma contagem de linfócitos alta, albumina baixa, quando você tem uma pré-albumina baixa ou proteínas de ligação do retinol, isso tudo são coisas que demonstram aí um processo inflamatório no trauma. Então, a inflamação ela tem vários pontos importantes. A própria obesidade leva à inflamação e leva a uma perda muscular grande, que é a caquexia. Às vezes você vê uma pessoa que ela é obesa e tem pouca musculatura, que é a chamada obesidade sarcopênica. Lembra, a inflamação ela diminui a formação de músculo e também leva à degradação de músculo. E essa inflamação da obesidade é uma inflamação contínua. Ela é crônica, ela fica o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, ela é de baixo grau. Então, é como se fosse sabe aquela gotinha d'água que fica caindo na pedra e que em algum momento começa a perfurar a pedra? É esse processo. E as sininas mais importantes que a gente estuda é a interleucina 6, ela tem um fator pró-inflamatório, aqui não está o TNF-alfa, também tem o fator de necrose tumoral, a interleucina 1, que ela tem um efeito na origem aí de uma infecção generalizada no corpo, e nós temos como defesa aí a interleucina 10, que ela tem uma ação anti-inflamatória. Por último, nós temos uma coisa chamada síndrome de Pick's, que são aquelas alterações que a gente viu ali, que eu falei nos exames, e que levam a um processo inflamatório crônico. Isso aqui, gente, é para pacientes de UTI, tá? Eu vou desenvolver isso no meu dia a dia?
Não, você não vai desenvolver isso no seu dia a dia. Dificilmente você vai chegar a um quadro de uma albumina tão baixa, exceto se a gente viver, se você tiver em algum momento vivendo aquele processo de uma desnutrição intensa, ou alguns casos, por exemplo, de morador de rua, que vai ter algumas alterações como essas, é, mas dificilmente você vai ter algo como isso. Tá? Então, equilibrar teu corpo a ponto de não ter uma inflamação ou diminuir o processo inflamatório é extremamente importante para que você tenha aí um resultado na tua vida, no dia a dia, e diminua a quantidade de doenças no futuro. Por um lado, a nutrologia ele tem esse papel de prevenção, que é muito bom. Por outro, a gente acaba perdendo, porque muitas vezes a pessoa não percebe que tem essas alterações aí que ela poderia, coisas que ela poderia melhorar, e que não, infelizmente não evitar algumas doenças, e ela acaba não percebendo, acaba depois com o tempo descobrindo, estou com uma doença, estou com um câncer, estou com algo, que seriam coisas preveníveis muitas vezes. Espero ter esclarecido, falado um pouco mais. Eu vou voltar nesse tema inflamação diversas vezes aqui nesse canal, tá bom?